Quem foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista, crítico literário e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, além de seu primeiro presidente. O escritor dá nome a um dos principais prêmios literários nacionais, oferecido pela ABL, que condecora autores brasileiros pelo conjunto de sua obra desde 1941. Filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira açoriana, descendente de escravizados libertos, Machado de Assis morava como agregado numa família de senadores do Império. Enfrentou uma infância difícil, vendia doces e caramelos na frente dos colégios abastados, e foi um dos primeiros escritores brasileiros a não proceder da oligarquia rural ou das classes médias urbanas. Características das obras: crítica à burguesia e à sociedade de maneira geral, ironia, metalinguagem, diálogo direto com o leitor, e sua obra também é bastante conhecida pelo chamado realismo psicológico, que se caracteriza pelos aspectos psicológicos dos personagens, os quais até então eram explorados apenas a nível físico e costumeiro. Algumas das principais obras de Machado de Assis são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, Helena, Quincas Borba, Yaya Garcia, Ressurreição, Memorial de Aires, Esaú e Jacó e Casa Velha. Alguns dos poemas de Machado de Assis. Teus olhos são meus livros, que livro há em melhor, em que melhor se leia a página do amor. Flores-me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. Não sublimei o seu amor, apenas renunciei, pois você me disse uma vez, foi muito bom que aconteceu. Sendo assim houve descaso, você conformou, não lutou e foi se consolando. Aprendi também a me consolar. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo. Nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos, nós roemos. Dom Casmurro, página 36. A influência de Machado de Assis no realismo brasileiro. Machado de Assis inicia o realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na sua produção, Machado de Assis retratava a burguesia por meio de uma visão crítica, desnudada. Entretanto, não costumava trazer à tona os mais pobres nas suas obras. O autor utilizava-se de uma ironia fina. Desse modo, algumas críticas não eram diretas e careciam a interpretação do leitor, que tinha que elaborar suas próprias conclusões a respeito das obras. Machado de Assis costuma tecer críticas à hipocrisia, à avareza, ao egoísmo e à sociedade de aparência. Machado de Assis era à frente de seu tempo e já trazia características modernas à sua produção, como por exemplo capítulos curtos, outros com sinais de pontuação, o dialogismo, etc. É frequente observar metalinguagem e digressão nos seus capítulos. O movimento literário. A primeira fase do escritor é marcada por textos com características do romantismo. Já a segunda, com o autor já mais amadurecido, é lembrada pela aproximação com o realismo. O amadurecimento literário tem influência da esposa do escritor, uma mulher culta que apresentou várias obras importantes ao autor. Estilo. As obras que fazem parte da trilogia realista, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borbas, são marcadas pela ironia e pelo pessimismo. A primeira fase do autor é menos madura, é mais próxima do romantismo e tem um estilo mais ingênuo. As obras conhecidas da época são Helena, A Mão de Luva e Ressurreição. Machado de Assis não costuma seguir uma narrativa linear. É como se as histórias fossem contadas à medida que os personagens lembram dos fatos. Faz uso, portanto, da digressão, isso é, desvia do tema central para trazer recordações e reflexões sobre o assunto. Além disso, o autor colocava o narrador para falar com o leitor, recurso notado em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas. O fim de seu legado. Era madrugada de 29 de setembro de 1908. Há 113 anos morreu, na casa 18 da rua Cosme Velho, Joaquim Maria Machado de Assis. O escritor, com 69 anos e castigado pela epilepsia, foi levado por um câncer. Seu legado como romancista, cronista, poeta e teatrólogo o consagrava como o maior nome da literatura brasileira, já reconhecido entre os maiores escritores do Brasil. A morte do fundador da ABL, Academia Brasileira de Letras, foi lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre eles o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do escritor. O pai tá on. O pai tá on. O pai tá on.
pai tá on.